Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já tá clichê eu falar isso. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos aqui à bagunça, aqui ao canal. E hoje mais uma questão de história. A Seduc 2015, Rio de Janeiro, né? Vou matar essa prova e depois parto para outra. E assim a gente segue o baile. Questão de número 28, falando sobre a Constituição Cidadã, a Carta Constitucional. Carta Constitucional foi terrível. Carta Constitucional Brasileira de 1988. Se você caiu aqui de paraquedas, meu irmão, é o seguinte, eu tô resolvendo questão de prova, de vestibulares e concursos, né, de história, que é minha área de formação. Dou uma lida na questão, analiso opção por opção para poder tentar encontrar a resposta correta. Rola também aquela cola marota no gabarito, não vou mentir. Mas a parte legal é que aqui eu destrincho a questão toda e fica um conhecimento bacana pra galera. Tá curtindo o conteúdo, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Pô, quer deixar um like? Dá uma moral pro amigo pra caramba, né? Só deixar um joinha, só apertar um botãozinho aí, não custa nada. E, pô, se ao final da questão, cara, você tiver algum conhecimento complementar, você discordar da maneira que foi feita, comenta aí, porque é muito importante, cara, a sua opinião, não só pra mim, mas pra galera que assiste, né? Porque, afinal de contas, é conhecimento, né? A gente vai acumulando os nossos conhecimentos, eu vou dando a bola pra vocês, vocês vão dando a bola pra mim, e assim a gente consegue se ajudar para alcançar o nosso objetivo. Então, sem mais delongas, deixa eu partir aqui para a questão número 28. Conhecida como Constituição Cidadã, a Carta Constitucional Brasileira de 1988 caracterizou-se por dar ênfase aos chamados direitos civis, embora muito do que foi determinado por lei não tenha sido plenamente cumprido devido à morosidade da justiça e à ineficiência da ação dos aparelhos de Estado responsáveis pelo cumprimento das leis. Olha só, até na questão já fala, já explicita muita coisa sobre a situação do nosso país, né? Dentre os direitos civis constitucionais estabelecidos pioneiramente em 1988, encontra-se, então, beleza, né? A questão está falando da Constituição Cidadã, a Carta Constitucional Brasileira de 88, e ela quer saber, dentre esses direitos civis constitucionais, né, quais foram, ou qual foi a opção que foi colocada justamente, foi inserida justamente na Constituição Cidadã, né, estabelecidos pioneiramente em 1988. Então temos 5 opções. A opção A, a obrigação de votar conferidos aos brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos de ambos os sexos. Opção B, a definição do racismo como crime inafiançável e imprescritível. Opção C, direito à união civil entre cidadãos do mesmo sexo. Opção D, a obrigação da guarda compartilhada dos filhos de pais separados. Opção E, a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. O legal é a gente conhecer um pouquinho da Carta Cidadã, da Constituição Cidadã de 88. A Constituição Brasileira de 1988 ele estabelece uma série de direitos civis que garantem proteção e liberdade aos cidadãos. Foi o foco da Constituição de 88. E, pô, eu consegui um resuminho, né, dos principais direitos civis que foram estabelecidos na Constituição de 88. O direito à igualdade. A Constituição garante igualdade a todos perante a lei. Tá? Proibindo discriminação baseada em raça, cor, sexo, religião, origem, entre outros.
É interessante e importante frisar isso aqui. Direito à liberdade. Os cidadãos têm o direito de liberdade de expressão, opinião, reunião, associação e manifestação pacífica. Nem sempre tão pacífica. Privacidade. Direito à privacidade. A Constituição protege a privacidade e a inviolabilidade do domicílio, proibindo a entrada em uma residência sem o consentimento do morador ou uma ordem judicial. Direito à propriedade. A propriedade privada é garantida, mas deve-se cumprir sua função social. A desapropriação por interesse público é possível mediante indenização justa. Direito de defesa. Todos têm direito ao devido processo legal de ampla defesa. E de inocência até que se prove o contrário, até que se prove que o camarada é culpado, ele é inocente. O acesso à justiça, que é assegurado a todos os cidadãos, independente de sua condição social ou econômica. Os cidadãos, eles têm direito à assistência jurídica gratuita, caso não possam arcar com os custos. O habeas corpus, que é um direito fundamental que protege a liberdade do indivíduo, permitindo que uma pessoa detida ilegalmente seja liberada. Direitos políticos. A Constituição ela garante o direito de votar e de ser votado, direito de participar de partido político, direito de exercer a cidadania por meio de voto, de plebiscitos e referendos. Direitos do consumidor. A Constituição ela estabelece a proteção do consumidor, garantindo a qualidade dos produtos e serviços de informação adequada sobre os próprios produtos. E também os direitos trabalhistas. Minha colinha aqui acabou dando um zoom out. A Constituição ela estabelece direitos trabalhistas, como jornada de trabalho limitada, salário mínimo, descanso semanal remunerado, licença maternidade, estabilidade de emprego, entre outros direitos. É bom a gente ter uma noçãozinha dos principais direitos que foram inseridos na Constituição de 88, para agora fazer uma análise de cada opção e ver a que se encaixa melhor no que a questão pede. A opção A, obrigação de votar conferida aos brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos de ambos os sexos. Essa obrigação de voto, ela foi inserida na Constituição de 1934. Foi uma Constituição que ela marcou um avanço muito importante do sistema democrático brasileiro. Ela estabeleceu o sufrágio universal, permitindo que um número maior de pessoas pudesse participar do processo eleitoral. O tema do voto obrigatório ele foi mantido nas constituições subsequentes à de 1934, incluindo a de 88. Então, ou seja, ele foi mantido. Ele não foi inserido, não foi um ato pioneiro. Então, a opção A, a gente corta. Não está certo. Opção B, a definição do racismo como crime inafiançável e imprescritível. A Constituição Brasileira de 88, ela contém diversas disposições relacionadas a essas questões de igualdade racial e combate ao racismo. Mas no inciso 42 do artigo 5º, a Constituição ela determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, a opção B, ela realmente é bem assertiva. No inciso 42 do artigo 5º da Constituição de 88, deixa claro que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, assim como a opção B
pede, né? Então, vamos deixar separado aqui e analisar as outras opções. Opção C, o direito à união civil entre cidadãos do mesmo sexo. Cara, esse direito só começou a rolar em 2011. 2011, bem mais para frente, né? O Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. Essa decisão teve um efeito em todo o país, que significa que todos os órgãos públicos e tribunais deviam segui-la. Isso só em 2011. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a resolução número 175, que determinou que os cartórios de todo o Brasil devem ser habilitados ao cumprimento dessa lei, celebração do casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa lei só foi aplicada em 2011 e aprimorada em 2013. Não bate. Opção D, a obrigação da guarda compartilhada dos filhos de pais separados. A Constituição de 88 ela não especifica diretamente a obrigação da guarda compartilhada dos filhos de pais separados. No entanto, a cola está me ajudando bastante. A lei de número 13.058, sancionada só em 2014, foi reconhecida como a lei da guarda compartilhada, né? E trouxe mudanças significativas para o Código Civil brasileiro com relação à guarda dos filhos. Essa lei estabeleceu que, na ausência de acordo entre os pais, a guarda dos filhos deve ser compartilhada de forma igualitária, sempre que possível. Então, meus amigos, esquece essa lei só 2014. E a opção é que a participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Cara, ela também foi inserida na Constituição Brasileira de 88, conhecida como a Constituição Cidadã. O artigo 7º, inciso 11 da Constituição estabelece que o direito dos trabalhadores participar dos lucros, nos resultados das empresas, de forma a garantir uma maior valorização do trabalho e incentivar a produtividade. Ou seja, cara, nós temos aqui, deu até uma coceirinha nas costas, duas opções que foram inseridas na Constituição de 88. A opção B, que fala sobre o racismo ser um crime inafiançável e imprescritível, e a opção E, que fala sobre a participação nos lucros das empresas. Eu fiquei bastante confuso na hora que eu fui efetivamente resolver essa questão e pensei, será que a questão foi anulada e tudo mais? E aí, eu fui dar uma pesquisada, olhei o gabarito, e o gabarito estava dizendo que a opção correta era a opção B. E aí eu fui fuçar, por que era a opção B? Se tem duas ali que foram colocadas na Constituição de 88, o que rola? Essa questão chatinha pra caramba. Na Constituição de 88, ela diz que a participação dos lucros das empresas, beleza, tem que rolar, mas como que vai rolar? Ela não especifica. Só mais pra frente que foram estabelecidas regras efetivas dentro das leis trabalhistas de como que deve ser feita essa participação dos lucros das empresas. Já a opção B, ela é super assertiva. Tá aqui a opção B. Definição do racismo como crime inafiançável e imprescritível. E no inciso 42 do artigo 5º, o papo é reto. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Resolver essa questão foi chatinho pra caramba, porque ficou essas duas opções na minha cabeça, só que eu fui pelo grau de assertividade e sim, opção B. É importante pra caramba a gente conhecer pelo menos a base da Constituição. Beleza? Curtiu a resolução? Deixa aquele like maroto, dá uma moral pro trabalho do amigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber futuras notificações. Eu sempre estou resolvendo questão
Estou fazendo resumo de livros que caem nas referências bibliográficas de concursos vestibulares, tudo de história, que é a minha área de formação. Se interessar também, estou deixando nas playlists. E é isso, galera. Pô, tá curtindo o conteúdo? Eu já falei também, pô, já estou perdidaço aqui, é tanta lei na minha cabeça que deu um nó na minha mente. Espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima questão ou a próxima parte do resumo de livro. Valeu, falou. Partiu, tô morrendo de fome.